cheiro de um lugar mesmo que era um depósito humano, né, submetendo as pessoas às piores condições possíveis. As pessoas nuas, as pessoas em celas, as pessoas tratadas como animais. Nós vamos falar de uma intervenção que ocorreu na cidade de Santos há 35, 36 anos agora, porque foi em 1989, mas é de um hospício de 45 anos na cidade. Um hospício inaugurado na década de 50, um prédio para a época hipermoderno, com arquitetura em ângulos agudos e tal, né? A ideia era ser um negócio muito à frente, muito moderno, né? Aquelas coisas. Casa de Saúde Anchieta era um hospital psiquiátrico, o único hospital psiquiátrico da cidade de Santos e da Baixada Santista, então de uma região grande, né? Mais de 1,5 milhão de habitantes. E foi também um local que, de certa maneira, foi muito assustador para toda a cidade, para toda a região. Mas era a referência da cidade, isso é importante. Todo mundo que enlouquecia na cidade ou que tinha alguma coisa, esse era o hospital referência. Lá eram os consultórios dos psiquiatras de Santos, entendeu? O hospital é assim, ele tem uma primeira uma parte de entrada que parece estar arrumadinho, limpinho, não sei o quê, né? Tem plantas da sala do diretor, sala da administração e tal. E depois tem um paredão do qual você não sabe o que acontece dentro. Na hora que você vai para dentro dessa área, a primeira coisa que tem uma multidão de gente, né? Como se fosse esses filmes de zumbi, né? Ficam andando para lá e para cá, meio desnorteados. Em geral mal vestidos, né? Ou com pijama, ou maltratado, mal descuidado, né? Sujos, né? Os pacientes ficavam no pátio o dia todo, né? Chegava no horário à noite, no final da tarde, que eles iam para os quartos, e aí não tinha cama para todo mundo. Então, muitas das vezes, o paciente ficava no que eles chamavam de leito-chão, que na verdade era um colchonete que ficava debaixo da cama, né? E os pertences das pessoas, né, dos pacientes, eles ficavam em sacolinhas, essas sacolinhas de plástico do supermercado, que os pacientes ficavam caminhando, segurando aquilo o dia todo, né, porque não tinha um armário para o paciente guardar as coisas deles, né. Então isso foi uma coisa que era muito chocante, né, a falta até de individualidade, né. São muitas histórias assim, né? Mas uma que me veio imediatamente à cabeça é uma senhora que ela já perdido o braço. Ela tinha sido amputado, né? E por que tinha sido amputado? Porque um dos mecanismos de contenção é manter as pessoas amarradas, né, na cama. Só que amarraram de tal forma que gangrenou. Então tiveram de amputar. E ninguém nunca ligou para isso, entendeu? O que é o terror não é só o fato, né? Mas não tinha consequências. Então essa é a maneira que é importante também pensar, né? Nesse período, o que acontecia dentro do hospital psiquiátrico com uma pessoa chamada louca, né? Não tinha nenhuma consequência. Porque louco não tinha importância, não tinha valor, não tinha, né, nenhum sentido de sociabilidade. Era visto como uma coisa extra-humana, né? Ficavam 1 a 2 a 3 dias amarrados, quer dizer, urinavam, obravam na cama. Depois do terceiro dia que eles iam soltar, quer dizer, o paciente estava completamente morto. E era um manicômio típico. Todo manicômio tende, né, a ser violento. E com a coisa de ser lucrativo, quanto menos você gastar dentro, você está tendo mais lucro, né? Então, eu me lembro que o orçamento, o Ministério repassava era muito mais do que a despesa do que eles tinham com o pessoal. Tudo que não deveria acontecer, acontecia naquele lugar, né? As pessoas ficavam
praticamente o dia todo encarceradas, várias pessoas em cubículos sem luz, sem ar, sem qualquer condição de higiene. Onde elas comiam era onde elas tinham que fazer suas necessidades. Eu tinha 23 para 24 anos. Fiquei 15 dias na Anchieta, 15 dias. Por causa do vizinho, né? Os vizinhos ficavam chateando, mexendo comigo. É porque eu passei uma fase que eu tava meio descontrolado, mas aí eu fiquei em casa e eles me deixaram nervoso demais. Minha mãe pensou que eu tava enlouquecendo de vez mesmo, mesmo o vizinho que tava perturbando. Aí me foi e chamou a polícia, e pela ordem da minha mãe, né? Chamou a polícia. Aí me agarraram, os policiais e tudo, aí me levaram lá passar, aí me deram a tranquilizante, aí eu fiquei apagado, meio que apagado, só sentindo que tava acontecendo comigo, só que eu tava assim, relaxado demais, que daí quando tava conseguindo me levantar, eu tava tranquilizante me abaixou mesmo, né? Me derrubou mesmo aí, mas aí eu tava vendo o que tá acontecendo tudinho, aí me levaram lá pro Anchieta, aí e me levaram pra lá e me amarraram lá na cama lá, me amarraram na cama lá e me deixaram lá. Tava pensando, pô, o que esse pessoal vai fazer comigo? O que esse pessoal vai fazer comigo? O que esse pessoal vai fazer comigo? Não fiz nada de mal pra ninguém, o que o pessoal vai fazer comigo? E era o pessoal nu, todo o pessoal nu, tudo pelado lá, do lado de lá, que tem uma cela lá, uma cela não, um lugar lá, uma área lá, e onde ficam os banheiros lá, que ficava todo mundo preso lá, no portão grande de ferro lá, todo mundo pelado lá, né? Nem me conhecia nem nada, nem passei por médico nem nada. E queria que eu fosse tomar remédio, senão ia pegar, e podia até me amarrar lá e fazer alguma coisa comigo, né? Aí eu peguei e fui tomar remédio, né? Não sabia de nada, não sabia o que o efeito do remédio fazia também. Eu fiquei 4 dias sem dormir lá. Fiquei pra lá e pra cá, não, ficava lá embaixo durante o dia e durante a noite ficava no banheiro andando pra lá e pra cá, que eu não conseguia dormir. De remédio, chapado de remédio mesmo, muito remédio mesmo. Aí nisso, aí o pessoal tava me chamando pra tomar remédio, eu falei, mano, tem que passar pelo médico, cadê o médico? Aí eu fui lá dentro lá, aí eu falar com o médico, ele falou, o que tá fazendo aqui dentro, não sei o que, aí me pegaram, me levaram pra lá, aí me puseram na cadeira lá, se tu fazer alguma coisa aqui, tu vai levar choque, não sei o que, aí bateram com a borracha na minha testa lá, a borrachinha na minha testa, que é a borrachinha de colocar na boca, pra não morder a língua, sei lá. Quando leva choque lá, eles estavam batendo com a borrachinha na minha testa lá. Era como foi chamado na época, de a Casa dos Horrores, né? Foi chamado de Casa dos Horrores porque era um horror. Cada vez que você ia andando naquilo, você ia encontrando coisas fortes, absurdas, que você não podia acreditar que estava assim tão próximo de todo mundo na cidade, porque o seu Hospício de Santos ele não é longe, ele não era afastado, ele era bem dentro da cidade, né? É aqui perto, inclusive. E aí isso estava acontecendo com os vizinhos em volta e tudo mais, e isso não era percebido, ou era percebido de vez em quando, de alguns momentos e tal, né? Essa imagem ruim do hospital, né? Os muros altos, aquela coisa escondida, né? Isso tudo criou essa imagem negativa, e acho que o hospital fazia jus a essa imagem, não tenho dúvida nenhuma disso, né? Acho que a Casa de Horrores é um termo que cabe muito bem para aquilo que era o Hospital Anchieta. Eu sofri, me deu choque na cabeça, eu fiquei que não é galinha doida. 16 choques que eu levei. Mas eu não gosto de ficar aqui, eu queria ir embora. Que aqui não é para ser humano, aqui é para animal. Em janeiro, fevereiro, março, vários meses seguidos, o jornal A Tribuna de Santos publicou
algumas reportagens denunciando mortes, né, violentas dentro do hospital. Moisés se matou aí, eu não sei devido como ele se matou aí dentro. Mostra a cabeça de novo. Mostra. Aqui esse é da pública. Quem fez isso nele? Um tal de alemão que bate em todo mundo aqui dentro. Em 89, quando assume a Prefeitura de Santos, o Partido dos Trabalhadores, volta à tona a fala, os maus tratos no hospital psiquiátrico Rafael da Anchieta. Porque esse tipo de coisa já era denunciado, já era falado e talvez não se desse a importância necessária. Dizem que o governador de São Paulo já tinha recebido cartas, denúncias e tal, e que nada aconteceu, ou que ficou meio que, vamos ver, vamos averiguar e tal, mas quando chegou nessa época, nesse período da intervenção do governo novo, voltou à tona essa história, né? E aí a gente tem que sublinhar o secretário de Saúde, que era uma pessoa muito forte politicamente, e mesmo um grande sanitarista brasileiro, né, o Davi Capistrano, que era uma pessoa comprometida com a questão da saúde pública até o último fio do cabelo. Então, ele quis buscar essa história. O que que de fato acontecia, né? Ele leva isso à questão a público. Você diz assim, é um absurdo isso, né? Como é que as pessoas são mortas de forma violenta, não sei o quê, dentro de um sistema de saúde que é público, né? É conveniado, mas é público. Então ele questiona o CRM, questiona a prefeitura, questiona o secretário de Estado, e todos se mantêm inertes em relação a isso. Nós estamos tratando de reformar essas enfermarias, já reduzimos o número de leitos e estamos pintando também as paredes. Enfim, estamos tratando de humanizar esse ambiente. Mas o objetivo central dessa intervenção não é transformar um manicômio horroroso num manicômio bonzinho. Nós queremos iniciar a construção de um outro tipo de assistência às pessoas portadoras de problemas de saúde mental. Quem trabalha com direitos humanos sabe que as coisas acontecem a longo prazo, médio e longo prazo, né? Então as denúncias são feitas, até surtirem efeito, geralmente passam-se anos. E no caso da Casa de Saúde Anchieta, a coisa andou rápido. Bom, dia 29 de abril, ele me liga e falou assim, vamos fazer uma reunião aqui. Era um sábado, dia 3, né? Então, eu, o Sete, o William Valentini, a Senise e o Davi. E começamos a discutir como seria essa forma de intervir na Casa de Saúde Anchieta, né? Porque só seria possível a gente fazer alguma diferença se a gente tivesse controle sobre a entidade, né? No fundo, assim, o Davi tinha na cabeça já a ideia de iniciar um processo de desmontagem do hospital. Então, no sábado a gente fez a reunião. Na segunda-feira eu ia voltar para Bauru e falei, não, fica aí que nós vamos fazer uma vistoria na casa. Ele falou, você, como ninguém te conhece, você vai lá e se apresenta como inspetor e vai né, fazer uma inspetoria, uma visita no hospital. Por que ele queria fazer isso? Porque estava programado para a prefeita fazer uma inspeção na quarta-feira. E ele falou assim, olha, eles estão maquiando, né? Então, vai antes para ver como é que está a situação, para a gente não chegar de surpresa, né, não ter nada, né? Então, eu fui na segunda, olhou, passei o hospital todo lá. Foi a primeira vez que eu entrei na Casa de Saúde Anchieta. Porque era uma situação inusitada no país, na história, né? Assim, como é que alguém vai, um prefeito, que na história não tinha poder nenhum, só com a Constituição tinha um prefeita nova, mulher, tá? Mulher, prefeita, e enfrentar uma entidade privada, né? E um monte de burocracias. Então, uma parte do governo não queria fazer a intervenção. Achava que era um risco, que era um custo, que era desgaste e que ia queimar o governo. Outra metade achava que tinha que fazer de qualquer jeito.
né? Porque era um absurdo não Que fazer. forçam o desequilíbrio das pessoas. Uma sociedade que enlouquece, que não é correta, que não traz a justiça social, que não paga salários corretos, que não dá infraestrutura para as pessoas poderem viver de uma maneira digna. Isso não pode continuar de maneira nenhuma. A Senise me ligou, era umas 6 da manhã, assim. Ela falou: "Você está fazendo alguma coisa?" Eu falei: "Não." Ela me acordou, na verdade. Eu falei: "Não." Ela falou: "Não, porque a gente vai fazer uma intervenção aqui na Casa de Saúde Anchieta, em Santos. Se você puder vir aqui para registrar a entrada no hospital, né? Seria super legal e tudo." Eu levantei, peguei o carro e fui para Santos na hora. Cheguei lá, sei lá, devia ser umas 8 da manhã, assim, e eles estavam todos na porta, né? Estava todo mundo na porta. E a gente ficou lá esperando a pessoa que era, sei, da área da justiça, que ia chegar com a ordem de entrada, né, para intervenção. E daí, quando isso aconteceu, entrou todo mundo e eu já entrei gravando, assim, né? E aí entrei gravando e, assim, como se fosse a câmera é um olhar de uma pessoa que entra descobrindo aquele lugar, aquela realidade, né? Bom, primeiro que era super lotado, né, de gente, tinha um monte de gente, um monte de pacientes e também todo mundo na situação meio de abandono, e eu fui gravando e também falando com as pessoas, mas as pessoas vinham até a câmera para falar. Isso que foi muito surpreendente, assim, que ao mesmo tempo que eu queria conversar com as pessoas, muitas, elas vinham até mim, até a câmera, na verdade, né? Porque, sei lá, acho que elas já sacavam que a presença da câmera era uma janela para o mundo, né? Uma janela para fora daquele espaço. E daí gravei uns depoimentos muito fortes, né? Muito contundentes, assim. E a gente encontrou um barril desses, barril de óleo grandes, assim, que estava cheio de prontuários rasgados e queimados, assim, que daí o dono do hospital, sei lá, deu ordem para apagarem, né? Para incinerarem aquelas coisas. Eu me lembro que o que mais me impressionou no dia da entrada era a fisionomia das pessoas, o modo como as pessoas se aproximavam, a avidez por interação, por pedido de alívio, pedido para deixar embora, assim, toda uma coisa de um certo desespero quase, sabe? Então, nós entramos numa quarta e na quarta seguinte tivemos de sair, né? Porque os proprietários fizeram um mandado de segurança, né? Entrar com mandado de segurança contra a prefeitura, eles tiveram de sair. E isso também é interessante. Quando tem esse mandado de segurança, o Davi resolve ir conversar com o juiz, né? O juiz de primeira instância. E vai uma cena dificílima, porque o juiz fala assim: não, vocês não têm o direito de fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Davi fala: o senhor sabe que é um hospital psiquiátrico, né? Então ele ficou meio assim: o senhor não sabe nem que se trata de um hospital psiquiátrico, o senhor não sabe quem são as pessoas que estão lá dentro, o senhor está defendendo só os interesses dos proprietários. O que você está defendendo aqui, não sei o quê. Quase que o Davi sai preso. Eu fazia parte de um grupo de advogadas e advogados que compunham a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, e o nosso papel era, do ponto de vista da comissão, registrar as violações, as graves violações de direitos humanos que aconteciam ali, que foi o que nós fizemos depois da visita. Nós produzimos um relatório, nem me lembro, enfim,
quantas páginas, mas com fotos, pareceres de cada um de nós ali, né, acordados, e encaminhamos aquilo para várias instâncias. Então, na outra quarta a gente entrou de volta. Então, foi nessa situação. E a partir daí a intervenção foi se prolongando. Tem uma cena de uma mulher, quando o Thelma está andando, ela se ajoelha e faz assim, Thelma, você veio nos salvar. Então acho que esse era um clima, né, de que eles estavam sendo salvos. Aí a gente entrou lá, com o Davi para lá e para cá, ele olhou e falou assim, mas o que tem aqui? Aí eram 5 celas fortes. Essas são as celas fortes. E está trancado ainda? Eu falei, não, vamos deixar para amanhã. Não pode. Tem que ser já. 1h da manhã, abre as celas fortes, né? Quebra os cadeados. Que era uma espécie de castigo, né? O paciente que estava muito agressivo, que não respondia à medicação, que não aceitava a medicação e tal, ele acabava ficando numa cela forte que não tinha banheiro, era um cubículo, né? Que não tinha luz, não tinha muita claridade, e os pacientes ficavam ali, né? E foi num desses lugares que aconteceram, inclusive, as mortes violentas, né? Isso foi algo que chocou demais, né? Ver aquela precariedade e aquela condição degradante de atendimento que os pacientes eram submetidos. Aquelas pessoas estavam, de fato, né, encarceradas e jogadas em celas. Não eram pessoas que haviam cometido qualquer delito, mas estavam ali como se fossem pessoas, né, cumprindo uma pena restritiva de liberdade. Isso aqui é pior do que um presídio. Eu nunca tive presídio nenhum. Todo mundo fala isso, deve ser verdade. Basicamente, esta instituição se baseava em métodos de contenção. O que quer dizer isto? Cela forte, eletrochoque, castigo corporal. Nessas instituições, o eletrochoque é usado como um mecanismo de violência, de repressão, né? Você não se comporta, você vai para a sessão de eletrochoque. Você não obedece, você vai para a sessão de eletrochoque. Era sempre 15 a 10 pessoas tomando choque. Eles escolhiam a parte da tarde. A parte da tarde eles escolhiam, pegavam, levavam para lá, trancava e mandava amarrava, dava choque. Assim, uma em especial me surpreendeu muito, porque ela falava que lá era igual o DOI-CODE nos anos 70. E fiquei surpreso de uma interna, né, psiquiátrica, assim, conhecer o DOI-CODE e conhecer a história, né? Me surpreendeu, assim, que eu não esperava. Isso é pior que o DOI-CODE 70. Vocês conheceram o DOI-CODE 70? Se a pessoa não se cuidar aqui, morre. Esses hospitais, durante muito tempo, foram usados até como castigos na época da ditadura militar. Pacientes perseguidos, né, pessoas perseguidas pela ditadura militar, acabavam sendo internados em hospitais psiquiátricos também como um castigo, né? Então tinha uma quantidade muito grande de pessoas ali, talvez seja difícil até de identificar esse percentual, mas que em momento nenhum precisavam ter passado pelo Anchieta. Aqui não é meu lugar, tia. Aqui não é meu lugar, meu lugar é na minha casa. Quando eu fico internado, eu fico nervoso muito, eu não gosto de ficar internado. Eu tenho um pavor de ficar internado, eu não gosto. Se pergunta assim, se tinha pessoas com transtorno mental, certamente, mas tem uma cena, uma ideia de que assim, quando você entra numa instituição assim, né, o seu problema se torna secundário, porque você começa a ter que se adaptar à lógica daquela instituição, né? E na lógica daquela instituição você não é nada, você não é ninguém, você é uma fonte de renda só, é um gado. Empurra para cá, empurra para lá. Como se diz, calado, né? Você é sedado, calado, para não dar problema, para não causar confusão, né? Então, muito remédio, as pessoas ficarem bastante sedadas, muita violência para manter as pessoas sob domínio, né? Reserva para aquelas que não obedecem mais ficar de castigo, aí depois soltam de novo. E se ficar quietinho não é machucada. E se não ficar quieta, é.
Porque o paciente psiquiátrico era isso, né? Era uma pessoa que a sociedade achava que ele tinha que ficar à margem, né? Então, é isso que a gente fala que é uma certa hipocrisia, porque não é uma escolha pessoal, né? É uma escolha que a própria sociedade vai marginalizando essas pessoas. As pessoas têm medo da loucura, porque é associada à periculosidade, historicamente, né? Por que você priva de liberdade? Porque é uma coisa perigosa. Para falar sobre isso, a gente precisa até entender um pouco o quanto que era complicada a situação do hospital. O hospital tinha quase 550 pacientes internados, entre homens e mulheres. Eram alas separadas, masculina e feminina, né? Foram duas partes do hospital que não se comunicavam. Tinham poucos médicos. Tinha um médico que ficava de plantão, mas veja, para acompanhar 500 pacientes de uma maneira que seja terapêutica, né? O médico precisa ver, organizar a medicação, né? E isso não existia nada disso, né? Então foi necessário montar equipes para assumir o hospital, né? E aí a gente pôde ver o quanto que era também precário esse atendimento. Primeira coisa, vamos fazer uma assembleia. Né? Juntamos tanto na ala feminina quanto na masculina, a maior parte das pessoas que estavam lá, dos pacientes, né? Mas também junto com os técnicos, auxiliares de enfermagem, quem estava, né, os servidores antigos da casa, todos. Então falar assim, olha, o Estado está sob intervenção da prefeitura e as coisas vão mudar aqui. E a primeira regra aqui, que nada se resolve na violência e na força. Quando se fala, né, de que não pode resolver na força, na violência, né, diz respeito a cada um. A primeira coisa que a gente decidiu foi, nós vamos ter que aprender os nomes de todas as pessoas, conhecê-las, né, nos aproximar, e elas têm que saber os nossos nomes para se relacionar. Então a gente tinha reuniões diárias, e a gente ia tratando as pessoas pelo nome e elas iam nos tratando pelos nossos nomes. Quer dizer, isso promoveu uma aproximação. Arrumamos os chuveiros, passou a ser banho quente, arrumamos a parte de alimentação, colocando nos nutricionistas, se arrumou a parte de medicamentos, podendo atendê-los e saber o que estava acontecendo, o que cada um estava tomando. Quer dizer, entender um pouco um prontuário que não tinha prontuário de cada um deles, quem eram essas pessoas, de onde vinham, de Santos, não era de Santos, da região, não era? Teve tudo isso, né? Tudo mudou a comida, mudou. A gente tem dormido agora durante a tarde, durante de manhã. É tudo limpinho. Pode tomar banho a hora que bem quiser. Acabou a escravidão de nós ficar presas. Elas sempre abrem as portas, sempre estão de porta aberta. E antes era sempre fechado com chave, era muito presa. Desde o começo havia uma inspiração na proposta italiana, na reforma italiana, tanto na lei quanto nas experiências do Basaglia. Então, a gente tinha uma inspiração de que podia ser diferente, né? Que era possível. E que tem um momento que você tem que romper com a lógica manicomial. Foi uma época muito efervescente para os direitos humanos, né? Por conta da redemocratização, da abertura política para a democracia, da recém-Constituição Federal aprovada, promulgada. Era uma época de muita esperança em termos de grandes mudanças políticos sociais. Então a intervenção foi em maio e eu fui chamado no final de agosto eu desenvolvia trabalhos com grupos, com comunidades e tal. Então, quando eu tive meu primeiro contato com o Ticanori, foi exatamente isso. Você tem um projeto? Eu falei, não tenho projeto, porque quando a gente trabalha com gente, a gente tem que fazer projeto juntos. E foi legal, porque ele falou assim, pô, eu também acho isso, entendeu? Então, esse foi o nosso contato legal, né? De não ter um projeto que vem de cima para baixo, mas ter um projeto que vai ser construído junto com as pessoas que estão aí dentro, que eu não sei quem são. Em 90, eu recebo o que eu tinha pedido já em 89, que eu não tinha conseguido receber. Aí chega o material, aí a gente constrói um estúdio fechado, um estúdiozinho pequenininho, tal, com 3 em 1, e 32 caixas de som pequenininhas espalhadas pelo pátio do hospício, entendeu?
E aí a gente entra no ar com a Rádio Tantã. Alô, Chico Guerra. Boa tarde, Marcelo Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tantã. O programa Aqui Lá Fora começa agora. Um jornal vibrante, emocionante, que conta a vida como ela não é. E aí fala com os loucos e tudo mais, aquela coisa toda por ali, né? E o programa vai desde de manhã até a noite. Começa com um programa que fala sobre as notícias, então deixa todo mundo informado do que estava acontecendo na cidade e tal. Pegava os jornais da cidade e lia para eles e tal. Depois entrava a sessão de música, depois o que você pediu, carta de namorada, tudo que eles pegavam no pátio, que queriam, a gente ia fazendo para um programa, né? Então aí eu pirei, eu falei, vou levar essa rádio para rua, entendeu? Aí eu fui lá, falei, Ticarão, eu tô pensando em fazer. Ele falou assim, meu, tu tá louco, meu cara, mas faz o que você quiser e tal. E eu fui. Eu ia lá na rádio e o AM, falar com o dono da rádio, o gerente geral, falar que eu queria fazer um programa e tal. A única coisa que ele perguntou foi, a baba do louco pega, porque vai falar o microfone, né? Foi uma transformação muito grande, uma transformação nas famílias também, sabe? As famílias começaram a se modificar, começaram a dar uma outra atenção. Se você era o bobo da casa, se você era o depósito da loucura da família toda e tal, começou a ter um outro tipo de respeito. Começaram a vir no hospício, também para participar de grupos de verbais, de fala, né? Era um crime contra a saúde pública, era um crime contra os direitos humanos, né? Mas na ocasião isso não era tão caracterizado, né? Vamos dizer assim, né? Não era a legislação que penaliza a questão do risco sanitário, né? E mesmo dos direitos humanos não eram tão fortes, né? Então a criminalização, né? A responsabilização das pessoas que produziram isso acabou ficando muito confusa, muito diluída, né? Na prática, os donos, eles perderam o direito ao hospital, entraram com uma ação na justiça que se prolongou durante muitos e muitos anos, e não houve uma penalização efetiva, uma responsabilização efetiva desses proprietários, não. Esse é o campo complexo, que não tem como você incriminar alguém que o próprio Estado elegeu como seu parceiro no estabelecimento da política pública de cuidado de saúde mental. Antes não é tratamento. É privação de liberdade, com privação de direitos fundamentais, isso não é tratamento. São práticas da impotência profissional, que ali não dá conta, dá choque, põe na cela, amarra. É o discurso da impotência profissional, na verdade, né? Mas que é permitida por causa do status da prática médica, como a médico sabe, vai resolver, não resolve, né? Esse formato do hospital psiquiátrico, como existia, como foi o Anchieta, é um formato que não deve existir, porque ele é um risco muito grande de reforçar esse modelo equivocado de assistência. O hospício não melhora a realidade, ele piora a realidade, né? É isso aí, galera pinturesca. O que é bom dura pouco. E a Rádio Tantã vai se despedindo por aqui. Numa boa, numa legal, em alto astral.